Recentemente eu me peguei pensando na relação tempo e jogos. Uma analogia que você vai ver muito por aí é que durante a infância tu tem tempo, disposição, mas não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem disposição, dinheiro, mas não tem tempo. E quando você é velho, você tem tempo, dinheiro, mas não tem disposição. E sabendo disso, eu me perguntei, o que eu tenho no momento? Com certeza não é tempo, e graças a Deus não me falta dinheiro. Disposição, para algumas coisas a gente pode dizer que tem, né? A indústria de jogos tem crescido num volume que eu simplesmente não consigo alcançar. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, ainda assim não conseguiria terminar todos os jogos lançados de 2015 pra cá antes de morrer. Pois é, o que quer dizer que eu preciso selecionar com muito cuidado tudo que eu vou jogar, porque o tempo, sendo limitado, precisa ser bem gasto. E o pior é que ainda assim eu acabo jogando muitas coisas que eu nem gosto. Alguns anos atrás eu me via forçado a terminar os jogos, porque eu não tinha muito dinheiro e tudo que eu comprava era único. Eu não teria muitos outros jogos para finalizar depois se não gostasse daquele. Então mesmo que não fosse uma experiência tão gostosinha de se ter, eu continuava, porque era o que tinha. Hoje, graças ao Game Pass, a Plus e o Steam, o acesso aos jogos é muito mais facilitado, então a escolha fica mais fácil, já que dá para pegar um pacotão de jogos por 30 conto na nuvem e se eu não gostar, eu vou pro próximo. Além disso, eu ainda preciso escolher mesmo dentre os jogos que eu gosto e os que eu tenho interesse de jogar. Em fevereiro, eu joguei Elden Ring e foram mais de 100 horas, o que me deixou pensativo, porque eu queria jogar mais um pouco, mas só de pensar que para chegar num ponto em que eu me sentisse mais satisfeito, eu gastaria fácil 30 horas de jogo, eu deixei pra lá. Porque 30 horas é a trilogia Uncharted. Eu sinto que eu tô perdendo muito tempo quando eu pego um jogo longo pra jogar. E infelizmente esse pensamento não tem me abandonado mais. E não é de hoje. Depois de Elden Ring, eu fui jogar Metro 2033, porque o que eu queria de experiência não era mais um mundo aberto ou longas horas, mas uma experiência guiada com início, meio e fim bem definidos. E isso com certeza me foi ofertado, e eu aproveitei, é claro. Metro é uma experiência maravilhosa, diferente e que eu tava precisando, após um jogo tão longo e cansativo. Agora, e se eu te falar que eu ainda tenho que compartilhar o meu tempo limitado com outro jogo que eu provavelmente não vou parar de jogar tão cedo? É muito difícil em 2022 tu não conhecer um MOBA ou não saber como eles funcionam, então não vou ficar te explicando, vou só passar por cima. Dota é um jogo que se define por partidas como xadrez. São divididos dois times de 5 pessoas com um único objetivo, destruir a base inimiga. E como é que tu faz isso? Simples, tu explora os recursos do mapa para ganhar dinheiro e usa o dinheiro para fazer os itens. Com isso, tu faz esses itens, avança em relação à base inimiga e destrói ela. O que eu quero pegar dessa experiência é que, ao mesmo tempo que você, quando tá entrosado com o time, se diverte, faz boas jogadas e vence numa maioria das vezes, quando o contrário acontece, o que você tem são boas dores de cabeça, toxicidade e perda de tempo. E eu ainda não falei até agora, mas uma partida de Dota dura de 30 minutos a 1 hora. Aí nós chegamos na relação de tempo e jogo. Muitas vezes eu me perguntei se vale mesmo a pena eu estar aqui jogando isso. Daqui a pouco eu vou ter que voltar para alguma atividade e o tempinho que eu tinha para jogar no dia foi desperdiçado passando raiva com um monte de gente que eu nem conheço. E com isso, pode ter certeza que eu resumi 80% dos jogos multiplayer online. Todo mundo se sente ou já se sentiu que estava jogando o tempo no lixo com esses jogos, porque eles são injustos, porque os jogadores são idiotas ou porque não vale a pena mesmo. Mas esses jogos te viciam e uma nova partida é sempre um recomeço, supostamente. Eu sinto mesmo com jogos muito longos. Eu não quero começar eles, porque por mais que eu goste, eu preciso jogar outras coisas. E uma individualidade minha é que, geralmente, se eu paro de jogar alguma coisa, dificilmente eu volto pra ela com a mesma empolgação. Primeiro, porque minha memória é horrorosa. Deixar de jogar jogos por uma semana é o suficiente pra eu começar a trocar os botões, não saber mais como funcionam as mecânicas daquele jogo e, se o foco for na história, acabou. Eu não vou conseguir mais me sentir incluso naquele mundo de novo, a não ser que recomece. E pra alguns jogos mais longos, isso aí é game over. Eu vivo uma história parecida com jogos que eu já joguei e queria rejogar. Red Dead Redemption 2 é uma das maiores e melhores experiências que eu já pude ter na minha vida. Eu falo isso com uma dor muito grande, porque eu sei que eu não vou poder voltar pra ele tão cedo. O jogo tem mais de 100 horas. Como é que eu vou conseguir tempo pra jogar Red Dead Redemption 2 se eu tô com Resident Evil 7 desde 2017 na lista pra jogar e até hoje eu não joguei? E isso não acontece só com ele. Final Fantasy 9 e 10, Divinity, Clannad, Civilization e muitos outros são jogos que não estão ao meu alcance. Infelizmente, porque eu olho pra eles no meu catálogo e eu só posso sentir, porque não dá mais pra jogar.
tu pode achar que eu tô exagerando. Afinal, eu nem trabalho com videogame. Eu posso jogar o que eu quiser, né? Pois é verdade. Mas ao passo que saem outros jogos que eu quero jogar praticamente todos os dias, é preciso fazer uma escolha. A de gastar meu precioso tempo repetindo um jogo que eu sei que é bom e que vai me agradar, ou ir numa outra aventura, jogar algo novo e descobrir um mundo totalmente inexplorado. E essa escolha tem que ser feita para todo jogo que eu decido jogar. Porque ao escolher algo que eu já joguei, eu deixo para trás jogos que poderiam ser tão divertidos quanto e seriam histórias e gameplays que eu ainda não tive. E, pelo tempo passar, eu provavelmente não vou conseguir voltar nele. E se voltar, vou ter que deixar algum outro para trás. Em 2021, eu decidi rejogar alguns jogos da franquia Persona e Shin Megami Tensei. Foram eles, Shin Megami Tensei 3 Nocturne e Persona 4 Golden. Eu gastei fácil nos dois mais de 150 horas. E valeu a pena? Demais! Eu não sabia que gostava tanto assim do Persona 4, ele virou meu favorito entre o 3, o 4 e o 5, inclusive. Porque ele tem um valor sentimental maior pra mim hoje do que quando eu joguei na infância. Eu consegui entender a história na sua completude, eu também tava passando por uma fase meio ruim no começo de 2021 e ele me ajudou com personagens carismáticos e uma história em sua maior parte leve. Porra, não tem como eu falar que meu tempo foi mal gasto jogando ele, mas fazendo um exercício rápido de reflexão, se eu não tivesse curtido tanto a experiência, e se fosse 90 horas de Persona jogadas no lixo, eu provavelmente estaria aqui te dando mais motivos ainda pra não rejogar nada se teu tempo não tá muito livre. Ainda bem que foi diferente, mas fica de reflexão, escolha bem os jogos que você vai rejogar. Nos últimos tempos, tem saído muitos MMORPGs novos, tipo a nova expansão de Final Fantasy XIV, Endwalker. Se eu te falar que só a expansão tem pelo menos 100 horas de conteúdo, e que o jogo base pelo menos 1000. Tudo que eu vejo de Final Fantasy XIV é extremamente interessante, parece uma história coesa, linhas bem formadas no mundo, uma comunidade muito legal e o gameplay gostosinho. Mas o tempo médio de dedicação desse jogo me afasta dele, e é assim com qualquer outro MMORPG, WoW, Lost Ark, Elder Scrolls Online e outros jogos focados em grinding, tipo Warframe e Genshin Impact, por exemplo. Todos esses jogos não são pro meu bico, mas são todos jogos que eu tenho certa vontade de dar uma explorada. E devido às escolhas que eu venho detalhando até aqui, não me viram em seu mundo ainda e provavelmente nem vão ver. Isso que eu preferi nem falar de outros jogos competitivos, tipo League of Legends, o qual eu tenho uma conta desde 2012, mas nunca consegui focar mais que uma semana de jogo direto. São sempre pausas longas, depois eu volto e jogo uma semana, mais uma pausa, depois mais uma semana. FPS competitivos são outros jogos que eu gostaria de adentrar, mas simplesmente não consigo. Eu poderia ter pego o trem do Valorant e do Warzone no começo, mas sendo bem sincero, não dá. E no Valorant eu até joguei durante um tempo e tava evoluindo bastante, porque eu tive bons amigos pra me ensinarem. Acabei largando porque eu precisei escolher entre ele e o Dota. Já o Warzone não é jogo pra mim, definitivamente. Ele é frenético e, ao meu ver, sem muita estratégia. Você não precisa necessariamente ser bom em mexer o teu mouse daqui pra ali, mas sim reagir rapidamente. Fora que todas as vezes que eu paro pra ver um gameplay de alguém realmente bom, a impressão que eu tenho é que ele faz tudo de uma forma aleatória. Ele tá sempre correndo e escorregando e abrindo a mira em locais sem gente, ou se movimentando para locais do mapa que eu nem sei o porquê. Enfim, eu não tô hateando, é só um jogo que eu simplesmente não me encaixo. No final, eu tenho jogado muitas coisas que eu quero e, infelizmente, deixo passar outras que queria muito. Mas nem tudo é só dor. Já pensou eu ter que jogar o que tem mesmo e nem poder reclamar? Seria bem pior. Agora, um fato engraçado foi eu me ver agradecendo o adiamento de jogos como God of War para o fim do ano, porque eu sabia que não ia poder jogar tão cedo. Mas para jogar o Zeldinha, eu arranjaria um tempo nem que tivesse que meter uns atestados lá no trabalho. Prioridades, né? Prioridades.